Glória a Deus. Irmãos, vocês podem se assentar. Abra sua Bíblia, 2 Reis 5, de 1 a 5. 2 Reis 5, de 1 a 5. Diz assim: Ora, 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 5. Diz assim: Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta a sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Amém? O tema dessa nossa meditação é este, irmãos: fazendo a diferença na posição em que você se encontra. Fazendo a diferença. Queridos irmãos, nós não precisamos chegar à posição de uma liderança para começarmos a fazer a diferença. Então vira para o teu irmão e diga para ele: você não precisa chegar à posição de liderança para começar a fazer a diferença ao seu redor. A gente não precisa, irmãos. A gente não precisa. Liderança é influência. Liderança é influência. Então nós não precisamos. Você, eu, nós não precisamos. Mas o difícil é a gente aprender isto. Não é verdade? Hein? Difícil é a gente aprender. Mas nós não precisamos. E é interessante a história, porque esta menina é algo muito interessante a gente estudar a Bíblia com um pouquinho mais de profundidade. Israel e Síria, ou Síria e Israel, eles viviam em guerra. 2 países vizinhos, até hoje, eles vivem em guerras constantes. Por exemplo, o Bashar al-Assad, que é o presidente, quase rei da Síria, ele está vivendo uma guerra civil hoje. E a nação que tem mandado armas de uma forma clandestina para os insurgentes lá é a nação de Israel. Então eles vivem em guerra há milhares de anos. Na verdade foi uma guarda síria que espancou a Jesus de Nazaré. Foram os sírios que invadiu Israel na guerra dos anos 70 aí, da nossa era cristã. Então, Síria e Israel viviam em guerras constantes. E numa destas guerras, a Síria venceu. E fez muitos escravos, irmãos. Vamos comigo. Inclusive esta menina em Israel. E quando uma nação ganhava
a outra nação era subjugada, mulheres, moças, meninas, homens, jovens, eram todos violentados, queridos. Eram todos violentados, ainda hoje. Se você olhar, se você tiver curiosidade de olhar a história hoje da guerra civil na Síria, você vai ver. Os dois lados estão barbarizando com as famílias. Os dois lados. Tanto os de Bashar quanto os dos insurgentes. Então, numa guerra entre Israel e Síria, esta menina do nosso texto, ela foi levada cativa. Presta atenção, pais. Esta menina, segundo os teólogos, ela tem entre 10 e 12 anos. Quantos anos? É uma menina que com certeza os seus pais foram mortos. É uma menina que com certeza deve ter sido abusada sexualmente. É uma menina que está sendo levada para uma terra estranha como escrava, com pessoas estranhas e línguas estranhas. Ela está sendo levada para lá. Foi levada. Ela nunca mais voltaria para sua casa. E como escrava, ela não teria o direito nem mesmo de escolher o seu futuro. E provavelmente, ou certamente, ela seria utilizada até mesmo como objeto sexual dentro da família deste general. Vocês ouviram? Vocês prestaram bastante atenção? Então isso iria acontecer. Esta mulher, esta moça, esta menina, ela iria sofrer todas essas coisas. Pais mortos, escrava, numa terra estranha, com pessoas estranhas e com uma língua estranha. Ela não teria mais direito a absolutamente nada. Sua casa ela jamais iria olhar novamente. E ela seria utilizada, ao passo que vai crescendo, ela seria utilizada como concubina lá dos familiares do general, ou mesmo até do general. Esta é a condição desta menina. Esta é a condição. Irmãos queridos, vamos ser bem sinceros. Muitas vezes, com coisas menores do que esta, nós já não queremos saber de Deus. Com situações bem menores do que esta, com condições piores ou melhores do que esta, nós não queremos saber. E esta é a situação dela. Então essa menina, ela tem duas atitudes. Quantos anos tinha essa menina, irmãos? Entre 10 e 12 anos. Essa menina, ela tem duas atitudes. Assim como nós sempre teremos duas atitudes. Ficar lamentando sua condição de escrava. Ficar lamentando a morte dos seus pais. Ficar amargurada com Deus e sua situação, ou fazer a diferença na vida daquelas pessoas ao seu redor. O que ela escolheu, gente? Fazer a diferença. Tremendo, gente. Tremendo isso. Mas às vezes numa situação menor, a gente faz um monte de besteiras. A gente faz um monte de bobagens. A gente faz. Ela poderia dizer: Deus, cadê o Senhor? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? E provavelmente, esta menina, para vocês que são pais,
provavelmente, se foi a guerra de Ramote de Gileade, onde Acabe, o rei de Israel, morreu, essa menina foi levada entre 6 a 8 anos. Presta atenção, por favor, tá? Então ela poderia ficar amargurada no canto, chorando, lamentando. Ela poderia dizer que Deus se esqueceu dela. Por que que Deus permitiu a morte dos meus pais? Por que Deus permitiu que eu fosse forçada? Por quê? Porque que Deus é esse que nós ouvimos e que muitas vezes o pastor Rodrigo fala que nós não temos identidade, mas Israel tinha identidade. Quantas coisas, quantas situações na vida desta menina, quantas coisas. Às vezes, irmãos, a gente, por pouco, menos, muito menos que isto, a gente faz um monte de besteiras. A gente faz um monte de bobagens. Infelizmente, irmãos, para nós fazemos essas besteiras. Mas graças a Deus que esta menina, ela escolheu fazer a diferença na vida daquelas pessoas ao seu redor. Louvado seja Deus que ela escolheu fazer a diferença. E aí nós não podemos falar dela sem falar dos pais que morreram. Nós não podemos falar dela sem falarmos dos pais que a ensinaram desde cedo sobre um Deus poderoso, irmãos. E essa é uma grande tristeza para nós. Muitos de vocês, irmãos, não conhecem Deus. Porque numa situação como esta, a gente começa a murmurar, a gente começa a xingar, a gente começa a fazer um monte de coisas erradas. Isto significa que nós não conhecemos o Deus de fato e de verdade. E isso é triste. Isso é lamentável, irmãos, para nós. Porque essa menina, ela não tem Bíblia. Essa menina, ela está vivendo uma situação totalmente contrária à sua vida. Uma menina que poderia estar brincando de bonecas. Não está brincando de bonecas, está servindo. E servir naquele tempo não é como hoje, onde nós temos fogões industriais, micro-ondas e tantas coisas. Não. Era dureza. Era dureza. Mas ela escolheu sempre, irmãos, eu vou falar algo para vocês. Nós sempre temos uma escolha. Sempre. Sempre teremos uma escolha. Sempre teremos. Sempre teremos. E nós precisamos entender algumas coisas. Quem sonha em fazer a diferença precisa tomar 3 decisões. 3 decisões. 3. A primeira é relacionar-se de verdade com Deus. Fora de Deus, nós não vamos fazer diferença nenhuma. Fora de Deus, nós não vamos ter atitudes novas nenhuma. Fora de Deus, não. Então nós precisamos aprender a se relacionar com Deus. A gente vai falar um pouquinho daqui um pouco mais. Segundo, atitude, ou segunda coisa que devemos fazer, é ter uma convicção profunda de que nós, de fato e de verdade, temos uma chamada de Deus para fazer a diferença. Sem essa convicção também não vai acontecer nada. E terceiro, procurar fazer a diferença, agir. Para vocês que são pais, eu quero dizer algo para vocês. Ensine os seus filhos a respeito do Deus verdadeiro. Procure ensinar.
viva uma experiência e ensine essa experiência para os seus filhos. Abra comigo a tua Bíblia, por favor. Às vezes a gente se limita a vir um filho na igreja. E isso, irmão, não é tudo. Deuteronômio capítulo 6, ele diz assim, ó. Diz assim, versos 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. E também atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa. Ensine. Inculcar é ensinar, é repetir, ó. Vai falando de Deus, vai falando de Deus, vai falando de Deus, vai falando e vai vivendo, 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 irmão. Porque amanhã, quando eu estiver velho, eu quero e sonho em ver os teus filhos andando na presença do Senhor. Tá? Então essa mãe ensinou para esta menina. E quando essa menina ela foi levada como escrava, que sofreu, mas no coraçãozinho desta menina, ela não se esqueceu de Deus. Ela não se esqueceu. E a gente se esquece de Deus com tamanha facilidade, irmão. E faz um monte de besteiras, faz um monte de bobagens. E depois a gente chega diante de Deus, pedindo a Deus, Deus, olha, me perdoa, Deus. Me perdoa. Então, queridos, aí está a história de uma menina. Ela tinha tudo para fazer a pessoa mais amargurada do mundo. Ela tinha tudo para ser. Ela tinha tudo para ser. Ela tinha 1 milhão de razões para ser a pessoa mais amargurada, mais chateada, mais cheia de raiva, cheia de ódio. Porque perdeu os seus pais. Não iria voltar para a terra. Não iria mais casar, sonhar, hein? Como uma bela judia, de casar, de quebrar as taças e tantas coisas. Não iria mais. Então ouça, para nós fazermos a diferença, nós precisamos ter 3 atitudes. Primeira delas é relacionar-se de verdade com Deus. Como é o seu relacionamento com Deus? Como é o seu relacionamento com Deus? Quem é que manda nesse relacionamento? Quem é que manda? Quem governa quem nesse relacionamento? Quem lidera quem nesse relacionamento? Quem é o dono de quem neste relacionamento? Queridos irmãos, deixa eu falar algo para você. Para vocês. Relacionar-se com Deus é muito mais do que estarmos dentro de uma igreja. Relacionarmos com Deus é nós mergulharmos de fato e de verdade em Deus e sermos transformados por Deus de fato e de verdade. É muito mais do que um vídeo. É muito mais do que você ouvir uma pregação ou ver uma pregação na internet. Eu tenho um pastor que eu gosto muito dele, que é o Hernani Santos.
É um homem que ora, Deus faz milagres tremendos através da vida dele. E nós, eu já falei isso aqui, mas a pastora, a gente ajuda o ministério dele. Mas durante muitos anos, ele foi um pastor missionário. Durante muitos anos ele foi. E hoje ele está cuidando de uma igreja. E aí eu tenho ouvido as pregações dele. E muitas vezes eu começo a refletir. Muita coisa muda. Muita coisa muda. E aí, queridos, o nosso relacionamento tem que ser algo tão profundo com Deus, que os problemas, quando eles vierem, nós não venhamos fazer nenhuma besteira, nenhuma bobagem. Mas saibamos em quem nós temos crido. E saibamos que Ele é poderoso para transformar de glória em glória a cada dia a nossa vida. Então está aí, irmãos. Está aí. Relacionar-se com profundidade. Eu quero desafiar a igreja. Quando você sair daqui, lê João 17. Porque ali Jesus fala do relacionamento dele com o Pai. Ele fala do aprofundamento dele com o Pai. Quando eu me relaciono de fato e de verdade com Deus, irmãos, eu fico mais parecido com Deus. Quem diz isso? É John Piper. Eu fico mais parecido com Deus. As minhas atitudes, elas são diferentes. Elas são diferentes. Então, para fazermos a diferença no ano de 2014, nós precisamos começar pelo começo. Nos relacionar de fato e de verdade com Deus. E entregar a chave da nossa vida nas mãos dele. É Ele quem dirige. Sabe por que eu estou falando isso? Presta atenção. Hoje nós estamos vivendo uma cultura errada, gente. Nós estamos vivendo uma cultura errada. Eu fico olhando alguns meninos com as camisas de alguns ali. Um tempo desse atrás, nós estávamos num determinado local. E aí o pessoal num bar, eles estavam cantando aquela música do Regis Danese, né? Pessoal tudo bêbado. Entra na minha casa, entra na minha vida, né? E às vezes a gente põe uma coisa, uma camisa, uma coisa, mas a gente não está ali. Nada contra. Mas a gente precisa se relacionar de fato e de verdade com Deus. E aqueles que se aproximam de Deus, eles ficam mais parecidos com Deus. E em João 17, você vai ver uma coisa tremenda. Você vai ver Jesus orando por nós. Você vai ver Jesus intercedendo ao Pai por nós. Para que nós pudéssemos ter um relacionamento como o Pai e o Filho têm. Segunda atitude para nós fazermos a diferença é termos uma convicção profunda de que nós fomos chamados por Deus. O que é ter convicção profunda, gente? Hein? O que é ter convicção profunda? Nós precisamos. A gente não pode ser levado
pelas emoções de um lado para o outro. Mas nós precisamos ter uma convicção de que nós tivemos uma experiência e que essa experiência foi transformadora na nossa vida pelo Espírito Santo. Essa é uma convicção. Mas sabe o que a cultura hoje ela está dizendo para as igrejas? É mais ou menos assim, que Jesus é mais uma coisa na nossa religião. Jesus é mais um. E eu quero dizer para vocês que não é assim. Se você aprendeu assim, você não aprendeu de mim. Talvez vendo um vídeo, uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, o Marco Feliciano, ele disse tal coisa. E isso é contrário àquilo que o Senhor falou. Eu disse para ela assim: quem é que ora por você? Entende? Então nós precisamos ter uma convicção clara, profunda em nossa vida. E essa menina, ela se relacionou com Deus de verdade. E mesmo em meio à situação adversa, ela ficou firme na presença de Deus. Posso ouvir um amém? Ela tinha uma convicção profunda de que tudo estava na mão de Deus. Tudo vem de Deus, tudo vai voltar para Deus e tudo vai terminar em Deus. E nós não somos nada. Nós não somos. E ela tinha essa convicção muito clara. Já que eu estou aqui, eu não pedi para estar, mas eu vou fazer a diferença. Ela não pediu. E terceiro, é procurar fazer a diferença, ou seja, agir. Como é que se anda 1000 passos? Dando o primeiro deles. Então nós precisamos fazer. Queridos irmãos, nós precisamos aprender a fazer a diferença na posição em que nós nos encontramos. Naamã, ele era um comandante de generais. Naamã, ele vivia na nobreza da Síria. Naamã, ele era o segundo na hierarquia da Síria. Naamã, ele tinha uma posição invejada por muitos. Agora eu quero te fazer uma pergunta: quem era a menina? Hein? Quem fez a diferença na vida de quem? Hein? Tá aí. A gente tem que aprender essas coisas, irmãos. Se nós não aprendermos isto, tudo mais vai fracassar. Tudo mais vai cair por terra. Todos os sonhos, todos os projetos, tudo vai cair. Se nós não entendermos isto, irmãos, eu lembro que uma vez eu fui para uma igreja, irmãos, que nos últimos 2 anos, aquela igreja não tinha ganho uma pessoa para Jesus. E a gente chegou lá, irmãos, a igreja só a misericórdia, vidros quebrados. Aí nós contratamos um vidraceiro, ele foi lá. Igreja suja, lâmpadas queimadas. A gente colocou um escadão lá e foi trocando.
suja a igreja, pegamos uma enceradeira e começamos. Fomos lá numa floricultura, compramos umas flores lá e colocamos. Aí quando as pessoas chegaram no domingo, pela manhã, eles olharam a igreja limpa, linda, linda, linda. Eu ia ficar naquela igreja 2 meses e meio. Eu poderia dizer assim, para quê? Fazer. Naqueles 2 meses e meio, irmãos, se converteram muitas pessoas a Jesus. A gente precisa entender. Na posição em que você se encontra, você é chamado para fazer a diferença. Aquela menina, ela poderia ficar ali amargurada, com ódio, com raiva de Deus e de todo mundo. Mas ela não faz isso. Diga aleluia. Ela não faz. Que lindo, não é? Se o meu Senhor... Ela começa a falar com a mãe, com a dona, com a senhora. Ela diz assim, se o meu Senhor fosse Israel, lá ele seria curado. O cara é top, meu irmão. O cara é um dos caras mais importantes na Síria. Mas ele ouve aquela escravazinha de quantos anos? Ele ouve a menina. Primeiro a mulher ouve. Por quê? Porque Deus estava na vida dela. Deus estava na vida dela. E primeiro a mulher de Naamã ouve. Depois o grande general ouve. E depois quem é que ouve? O rei. Porque ela fala para a mulher de Naamã. A mulher de Naamã fala para Naamã. Naamã fala para o rei. E a diferença acontece na Síria. A gente precisa entender essas coisas, irmãos. A gente está se perdendo com coisas bestas. A gente está se perdendo. Você não precisa chegar à posição de liderança para começar a fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Você não precisa ter um cargo para fazer a diferença dentro desta igreja. Você não precisa ser absolutamente nada para você começar a fazer a diferença. Basta que você se relacione bem com Deus. Irmão, aonde existem pessoas que se relacionam bem com Deus, os outros vão querer estar perto. Sim ou não? Onde estiver pessoas que se relacionam bem com Deus de verdade, as pessoas vão querer ficar perto de você. Não por aquilo que você é, não por aquilo que você tem, não por aquilo que você faz. Elas vão querer. Se você tiver uma convicção profunda de quem é você, você vai poder fazer a diferença. Você vai poder fazer. Agora você precisa entender isso, irmãos. Mas os nossos olhos estão fechados. A gente fala. Eu achei interessante, pastor. Quando que você dirigiu a consagração? Quinta-feira? Pastor Rodrigo? Estava falando, irmão, se desarme. A gente vive todo mundo armado.
não vamos conseguir. Ela poderia dizer assim: que aquele meu senhor se ferre, que aquele meu senhor se mate, que aquele meu senhor se lasque. Mas ela não faz isso. Ela não faz. Mas às vezes a gente está fazendo assim. E aí, irmãos, como é que Deus vai operar no nosso meio? Hein? Ela faz a diferença. Ela fala com a mulher de Naamã. Provavelmente a mulher de Naamã foi dormir pensando. E lá na cama, ela chegou para o seu esposo e disse: olha bem, porque lepra em Israel e na Síria é diferente. Em Israel o cara tinha que ser banido da presença, na Síria é diferente. Olha bem, tem uma menininha aí, aquelazinha, qual? Aquelazinha que veio lá de Israel, uma hebreia, foi comprada como escrava. Ela disse que lá em Samaria tem um homem de Deus que pode curar a tua lepra. Provavelmente Naamã, homem general, homem racional, ele chega e diz assim: que besteira é essa, mulher? A gente já foi em tudo que é médico daqui, até nos médicos do rei nós já fomos, e esse negócio aí não tem cura não. Aí na segunda noite, aquilo ficou na cabeça da mulher de Naamã. Aí na segunda noite ela volta de novo: amor, olha, a menininha, mulher, eu não já falei para você parar com isso? Homem é assim. E aí toma paulada na cabeça, né? Eu já te falei. Mas, né, vamos dormir, vamos. Mas ficou. Aí Naamã foi trabalhar. Chegou lá no seu escritório. Ele olha para a sua condição. Algumas pessoas dando uma rejeitada assim nele e tal. Aí ele lembra da noite com a esposa. Aí lembra: poxa, minha mulher falou e tal. Será? Nem assim homem não é tudo retardado, não é? Ou seja, é retardado no sentido de pensar depois. Muitas coisas não é assim? Não é? Rapaz, quem sabe? Quem sabe? Rapaz, eu não tenho nada a perder não, né? Aí voltou para casa. Aí tem um monte de escravo, mas dessa vez ele chega em casa de um modo diferente. Ele olha para aquela menininha. E a menininha vem ali servir a mesa. Ele olha. Mas como um bom senhor não fala com escravos. Aí ele olha para a mulher, dá uma cutucada. Foi essa? E vai dormir. E chegando lá, a mulher fala para ele: então, amor, você olhou bem para ela? Ela nunca me desobedeceu. Ela sempre fez as coisas fielmente. Ela sempre agiu de uma maneira correta. Eu vou pensar no seu caso. Não é assim, homem? Vou pensar. Aí vai. Até que de repente ele diz: não, eu vou. Aí faz mais uma loucura na mão. Ele vai ao rei. Ele era o segundo. O grande general que venceu muitas guerras para o rei. Chega no rei e diz: ó rei, meu senhor, deixa eu falar uma coisa para o senhor não olha para mim achando que eu estou louco, não.
O que foi, Naamã? É que a minha esposa é assim, né? A minha esposa, que tem uma... Tem o que, Naamã? É a minha esposa, que tem uma... Tem o que, Naamã? Tem uma escrava. Naamã. Não, calma, Senhor, calma, deixa eu tomar um pouquinho do tempo do Senhor. Já ganhei muitas guerras para o Senhor, me ouça aí. Ela falou que tem um profeta em Israel e que ele é poderoso para curar a minha lepra. O que, Naamã? Ela falou que tem um profeta em Israel que ele é poderoso para... Naamã, devagar. Naamã com medo de falar. Calma, Naamã. A minha esposa, uma escrava falou com a minha esposa, que falou para mim, que estou falando com o Senhor, que existe um profeta, que eu não sei quem é, lá em Israel, que ele tem um poder de curar essa minha lepra. Naamã, tu tá louco? Ouvindo uma escrava, mas a escrava lá, é uma crente fiel. Aí, envolveu o rei, né? Naamã, então, o rei disse para ele: vai lá, eu vou escrever carta para o rei, eu vou escrever carta para o rei de Israel, para ele poder mandar você direto nesse profeta, leva tanto ouro, tanta prata, tantas vestes, vai lá. E a gente sabe o final da história é que Naamã voltou por causa de uma menina que resolveu fazer a diferença. O final da nossa história vai ser diferente se você resolver fazer a diferença de verdade. Vai ser um final diferente. Vai ser diferente. Você não precisa chegar à posição de liderança para começar a fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Eu acho linda a história de Davi. Davi, ele numa posição, ele começa a fazer a diferença para com a nação de Israel. Ele não era nada, ele não era ninguém. Ele era um camaradinha perdido lá numa fazenda no interior. E está lá o rei, os príncipes, os generais, guerreando contra uma outra nação. E quem é que conquista a vitória? Davi. Quando ele vai duelar contra o gigante. Quem era Davi? Davi não era nada. Davi não era ninguém. E lá no final, quando o povo de Israel, que Saul já é morto, quando o povo de Israel traz Davi para se tornar rei, eles dizem assim: era você que fazia as entradas e saídas, era você quem combatia as nossas guerras, era você quem nos trazia a vitória, sem nem mesmo você ser rei. Era você. Então, queridos irmãos, para que a comunidade evangélica Novo Tempo, no ano de 2014, ela possa fazer a diferença, Deus, Ele conta com você. Deus, Ele conta com vidas mudadas, transformadas, atitudes diferenciadas. Deus, Ele conta com você. Aquela menina tinha tudo para dar errado. Não deu errado. E o mais lindo de tudo isso, sabe o que é, irmãos? Quando Naamã volta para casa, ele volta com o quê? Levando o quê? Hein? Para quê ele leva essa terra? Hein? Para fazer um altar para o Deus de Israel, que é o seu Deus. A menininha vai ser a pastora de Naamã.
Ela vai ser a pastora de Naamã. Naamã não conhece o Deus verdadeiro, mas ela conhece. Ela conhece o Deus verdadeiro. E ela vai liderar lá naquela casa, que o Naamã está totalmente comprometido com Deus. Naamã diz: meu senhor Eliseu, quando o meu rei entrar no templo para adorar, que ele se encurvar, que eu vou ter que me encurvar diante do rei, do Deus, o Senhor, teu Deus, vai me perdoar? Vai em paz, Naamã, porque Deus é contigo. Vai em paz, Naamã. E, queridos irmãos, vale a pena fazer a diferença. Procure. Eu não sei como você está, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei. Você pode sair daqui do mesmo jeito que você chegou, mas procure lá dentro. Ou melhor, procure em cima. Procure fora de você, Deus, e você vai encontrar. Procure. Procure, 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 procure. E você vai encontrar e você vai buscar. Ela fez a diferença em você. Será que você tem feito a diferença dentro da igreja, na vida dos irmãos? Será? Será que você tem feito a diferença lá onde você trabalha? Será? Eu esqueci de falar aqui, eu tinha colocado e eu esqueci, irmãos. Eu lembro quando eu era membro da igreja, eu trabalhava numa revendedora de automóveis. E a gente vendia muitos carros, irmãos. Muitos carros, muitos carros. E o pessoal pagava tudo assim, sabe? Aquela grana preta. Colocava lá. E às vezes os patrões, que eram mais velhos do que eu, pouca coisa, às vezes eles colocavam no cofre, às vezes não e tal. E muitas vezes eu falei para eles assim: gente, está entrando muitas pessoas no escritório, onde ficava o cofre, onde ficava o dinheiro e tal, mas eles eram jovens, né? Cada um com seu carrão, cada um. Eu lembro que um patrão meu, irmãos, eles eram sócios. No dia do casamento dele, a gente encontrou ele abraçado num poste bêbado. Para tirá-lo daquele poste, irmão, foi uma dor de cabeça. Para levar ele para a igreja, para ele casar, foi cruel. Não ouça isso. Então os caras eram playboy. Mas aí roubaram, vendemos um carro, dinheiro, grana tremenda. Só que essa grana foi roubada com um revólver. Eu lembro, irmãos. Todos os funcionários lá na sala deles. Os que vendiam carros, os que eram da loja de autopeças, todo mundo lá. E aí alguém virou e disse assim para um dos patrões: e o Ricardo, por que ele não vem? Eu não fui, irmãos. Ele falou: por que nós estamos aqui e tal, e o fulano não? Eu não esqueço o que o Francisco ele falou. Ele disse assim: porque ele eu conheço. Ele eu conheço. Eu conheço a vida dele. Eu conheço. Entende? Vamos fazer a diferença, irmãos. E aí, irmãos, para vocês não ficarem no ar, depois descobriu-se quem roubou. Era um cara que não precisava de nada disso, irmão. O cara tinha grana. Grana. Mas sabe aqueles vícios, né? O cara tinha muita grana. Ele não precisava. Mas ele fez. Ainda levou o revólver. E como que se descobriu? Lá nas baladas, né? O cara bebe demais, aí fala um monte de besteira, né? Aí veio. E assim é. Então, queridos, nós somos chamados para fazermos a diferença. Na posição em que você se encontra hoje, você é chamado para fazer a diferença. Eu não sei se você vai conseguir
Mas busque em Deus forças para que você consiga fazer. Busque em Deus. E Deus, Ele vai vir com você. Não se esqueça desta menina, irmãos. Não se esqueça desta menina. Nunca mais se esqueça dela. Nunca mais. Quando você estiver enfrentando lutas, lembre-se dela. Quando você estiver passando por situações difíceis, lembre-se dela. Lembre-se que você tem duas escolhas. Duas escolhas. Duas escolhas. Não se esqueça disto. Amém? Quero convidar você a ficar de pé para nós podermos orar. Duas escolhas. Uma talvez não influencie positivamente as pessoas, mas você pode fazer a diferença. Amém? Feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração, querido, querida. Deus, nós estamos diante do Senhor. Eu sei que o Senhor está neste lugar. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei, Senhor, que esta palavra ela é muito profunda, Senhor. Porque nós temos vivido, muitos têm vivido relacionamentos superficiais contigo. Muitos não têm uma convicção profunda em sua alma, Senhor. E por isso não conseguem fazer a diferença, Senhor. Mas nesta manhã, se uma escrava, Senhor, que foi forçada, que perdeu os pais, Senhor, ela pôde fazer a diferença, Senhor. Nós só te pedimos forças, Senhor, para podermos fazer a diferença, Senhor, também em nossa vida. Nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude. Nós queremos, Senhor, de fato e de verdade, fazermos a diferença. Mas às vezes a gente não sabe como. Às vezes a amargura, ela toma conta, Senhor. E a gente se perde na caminhada. Que nesta manhã o Senhor nos encontre. Que nesta manhã o Teu Espírito Santo nos leve a uma busca maior, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Porque existem muitas pessoas que precisam de nós, Senhor. Existem muitas pessoas, Senhor, que estão contando conosco, Senhor. O Senhor mesmo olha para nós e nos ajude neste instante, Senhor. Nos ajude neste momento, Senhor. Que possamos de fato e de verdade termos uma vida no Teu altar. Deus, eu te louvo. Deus, eu te agradeço. Deus, eu oro a Ti, em o nome de Jesus. Abençoando, Senhor, a vida dos meus irmãos. Abençoando, Senhor, a vida dos Teus filhos. Para que eles não se esqueçam, Senhor, que nós temos escolhas, que nós podemos escolher, como esta menina escolheu. Não ficar num canto amargurado, mas fazer a diferença. E ela fez a diferença naquela família. Ela fez a diferença naquela nação. Ela fez a diferença. Porque o rei, ele sabia que existe um Deus em Israel que é o mesmo Deus que está aqui, que tem todo o poder nos céus e na terra. Naamã
ele descobriu que há um Deus todo-poderoso que pode fazer a diferença. E nós lhe pedimos, Deus, fica conosco, nos abençoando, nos ajudando, pois esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.